O senhor é contra as escolas cívico-militares por algum motivo pessoal? Ou existe alguma crítica do governo Lula às questões de civismo, às questões de disciplina, às questões que são abordadas dentro das escolas militares? Quando se fala de disciplina, uma boa escola, a boa escola, ela exige disciplina. Não precisa ser militar para ter disciplina. Aliás, toda escola precisa ter disciplina. Vocês apresentaram um dado aqui de uma avaliação do INEP. Essa avaliação não é do INEP. Não é do INEP. Essa avaliação foi feita pela uma comissão no governo passado, da diretoria das escolas cívico-militares, inclusive com dado de 2017. O dado que vocês mostram aqui da escola cívico-militar, esse programa foi instituído em 2020. Como é que não tem nenhuma avaliação em relação a isso? Não houve adesão, deputado, não houve adesão. Isso representou 0,28% das escolas. Aliás, menos. Aliás, dos 98 milhões que o Ministério do governo passado disponibilizou para estados e municípios, apenas 0,24% foi utilizado. Então não é uma questão, né? E outra coisa, eu vou sentar com os governadores e vou sentar com os prefeitos para avaliarmos, nós não vamos prejudicar nenhum estudante dessa escola que hoje foi implantada nesse país. Estou dizendo que eu vou dialogar com governadores e prefeitos em relação às escolas que forem implementadas. Entenda que há uma diferença entre a escola militar do Corpo de Bombeiros, entre a escola militar da Polícia Militar, em relação ao modelo das escolas cívico-militares que o governo passado lançou por decreto e que não houve adesão, deputado. Não houve adesão dos estados e municípios. Há alguma discussão sobre as escolas cívico-militar? Eu não vi o senhor se manifestar com relação a isso. A senadora Damares tocou no ponto, fez uma pergunta. E eu queria me aprofundar um pouco sobre esse tema, porque lá no Ceará eu também gosto de rodar, de conversar com as pessoas, e eu percebo que tem um sentimento no ar, né, de preocupação das pessoas com uma eventual retirada dessa opção para quem queira. Eu não considero, senador, que foi uma política exitosa, não, porque apenas 0,14% hoje das escolas brasileiras, de 138 mil escolas, nós temos apenas 202 escolas que aderiram a essa política. Depois, na execução orçamentária, dos 98,5 milhões que foram destinados no orçamento, apenas 0,25 foi pago, foi gasto pelos estados e municípios nessa política. Depois, há um conflito, senador Girão, legal, que nós estamos, inclusive, consultando a AGU, porque nem na LDB, nem no Plano Nacional de Educação, fala em Forças Armadas e Educação Básica. E nós repassamos, o único recurso que foi gasto realmente foi o recurso que foi passado para as Forças Armadas. E esse foi 100% gasto. Mas para pagar monitores e coordenadores. Né? E eu sou de uma tese que esse não será uma prioridade desse governo. O senhor fez uma bela explanação aqui sobre os 100 dias de governo, falando múltiplas vezes sobre participação social, sobre ouvir professores, ouvir pais, ouvir usuários do sistema. Mas em nenhum momento aqui o senhor falou da decisão crucial desse governo de extinguir a diretoria de escolas cívico-militares. Senhor ministro, eu sou oriundo do Colégio Militar de Curitiba. Recebi a melhor educação desse Brasil gratuitamente. Tive a minha segurança garantida por professores armados, por guardas armados, que sempre garantiram a segurança dos alunos. Esse programa das escolas cívico-militares foi extinto sem diálogo, sem ouvir os pais, os maiores interessados na segurança dos alunos, em que os alunos recebessem educação de qualidade. Foi extinto sem ouvir os professores, que eu tenho certeza absoluta que podem trazer para o senhor um depoimento uníssono sobre o que significa ser professor numa escola cívico-militar. Então eu lhe questiono, ministro, as escolas cívico-militares não são prioridade desse governo? O governo do presidente Lula fez uma transição de governo. Foram dezenas de profissionais da educação que participaram, aliás, com visões diferentes. Por exemplo, no ensino médio, tinha uns que defendiam a revogação, tinha uns que defendiam a continuidade, né? Houve uma pluralidade na participação. No relatório final que eu recebi quando assumi o Ministério, havia recomendações nesse relatório. Uma delas era pela revogação do decreto que criava as escolas cívico-militares. Qual foi a minha decisão em relação a isso? Assumi o Ministério, pedi para que minha equipe avaliasse, porque eu acho que toda decisão precisa ter a responsabilidade do ato. Eu faço parte de um país que é democrata, agora um governo que foi eleito com uma visão de política, de ideias do que nós defendemos em relação à educação pública, gratuita e de qualidade para o povo brasileiro. Precisa ser entendido isso. Esse programa de educação escola cívico-militar foi criado por decreto, não foi por lei, não passou por esse Congresso. Foi uma decisão unilateral do Ministério da Educação à época.
Quais os questionamentos que eu quero aqui fazer aos deputados que colocaram isso? Primeiro, que na Lei de Diretrizes e Bases, que é lei, que no Plano Nacional da Educação, que é lei, não há nenhuma menção ou estratégia de incluir as Forças Armadas na educação básica desse país. Não há menção a isso. Portanto, há um conflito normativo, que inclusive o meu jurídico, junto com a AGU, junto com a CGU, está discutindo. Porque nós estamos repassando recursos para as Forças Armadas. Recursos do Ministério da Educação estão indo para as Forças Armadas para pagar coordenadores, monitores das Forças Armadas em escolas brasileiras. Então, há um conflito normativo legal que precisa ser resolvido. Depois, deputado, o senhor colocou que é um programa exitoso, é um programa que tem uma fila. Eu discordo, porque nós temos 138 mil escolas nesse país. Apenas 200, a adesão a esse programa foi mínimo, meu caro deputado. Representa 0,28% das escolas. Pode rir, não tem problema, eu respeito. 0,28%. Vocês sabem quanto recurso foi disponibilizado para os estados e municípios fazerem essa política? 98 milhões. Você sabe quantos estados e municípios gastaram? 0,24%. 0,24% do dinheiro que está lá para os estados e municípios gastarem com essa política foi executado, meu caro deputado. Só foi executado o recurso que nós passamos para o Ministério da Defesa, que inclusive há um conflito normativo legal que precisa ser resolvido. O senhor fala que os pais desejam essa política. Pois bem, ano passado foi realizada uma pesquisa, e eu vou dar esse dado aqui para você, uma pesquisa feita pela Datafolha, pelo Centro de Estudo de Opinião Pública da Unicamp, onde identificou, então, e apresente outra pesquisa, meu deputado. Não é problema nenhum. Eu estou dando dados de evidência. Não há evidências em relação a essa política. Os estados têm autonomia de criar suas escolas, né, cívico-militares, se desejarem. Mas a pesquisa mostrou que 72% dos brasileiros confiam mais em professores do que em militares para trabalhar em uma escola. Isso é dado de pesquisa. São dados científicos. São evidências que eu estou colocando aqui. E quero dizer aos deputados que me antecederam aqui, que das 100 melhores escolas, porque é preciso ter evidências que comprovem que essa metodologia, deputado, é a melhor. E eu vou dar um dado real do meu estado. Aliás, um dado do Brasil. Que das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 87 são do meu estado. Nenhuma é militar. Nenhuma é militar. A melhor escola pública do Brasil é no Ceará, lá em Cariré. E não é militar, meu caro. Então, é preciso ter evidências. A evidência que nós temos, a evidência que eu acabei de apresentar, é uma política que a gente alfabetiza as crianças na idade certa. É uma política que a gente possa construir escola de tempo integral.